Meus cumprimentos aos que assistem a esse evento. Eu me chamo Luiz Helena Feitosa Freire, sou tecnóloga em alimentos e especialista em gestão da qualidade e segurança de alimentos pelo Instituto Federal Campus de Sobral. Trouxe meu trabalho, cujo tema foi Educação Alimentar e Nutricional, análise de conteúdo dos livros de Química do terceiro ano do ensino médio, PNLD, triênio 2015 a 2017, sob orientação da professora Joyce Timbó. Aqui no Brasil, a educação alimentar ela passou a ser abordada a partir da década de 40, com o surgimento de algumas publicações em relação à introdução de novos alimentos e até a relação da renda familiar com o acesso à alimentação. Portanto, a educação alimentar e nutricional ela é uma importante política pública que é recomendada para a promoção de hábitos alimentares saudáveis. A partir de então, surgiram alguns programas nacionais, e a exemplo desses programas, a gente tem o PENAM, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que ela trata desde o acesso universal à alimentação até a atuação e formação de profissionais dessa área. E aí, em se tratando em formação de hábitos alimentares saudáveis, vale ressaltar que é na primeira infância que a gente tem o contato com a alimentação, na nossa família, na escola, né? Desde o ensino da educação infantil, o ensino fundamental. E é importante que essa formação ela seja continuada até o ensino médio. Nesse ano de 2018, que foi no período que eu estava realizando esse trabalho, foi publicada uma lei, que foi a Lei 13.666, que ela diz que a educação alimentar e nutricional ela deve ser incluída como um tema transversal no currículo escolar. Então, tanto ela pode ser colocada como uma disciplina, como pode ser colocada dentro de um conteúdo, e não somente no ensino fundamental, mas também no ensino médio. Dentro do ensino médio, algumas disciplinas conseguem trabalhar esse tema, a exemplo da disciplina de Química, principalmente nos assuntos de hidrocarbonetos e funções orgânicas. E dentro desse conteúdo, a gente consegue estudar a composição química e a energia dos alimentos, os métodos de conservação dos alimentos, as formas adequadas de higienização, as reações químicas, como os alimentos são formados. Então, para que esse conhecimento, principalmente no ensino médio, em relação à educação alimentar, ele seja concretizado, a escolha do livro didático também é um ponto importante. Logo, o objetivo desse estudo foi analisar os conteúdos de educação alimentar e nutricional nos livros de química do terceiro ano do ensino médio, indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático, no triênio 2015, 2016, 2017, relacionando a qualidade das informações às orientações dos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, e bibliografias especializadas. Na realização desse trabalho foi utilizada uma metodologia qualitativa e aplicou-se a técnica de análise de conteúdo. Os livros indicados pelo PNLD no triênio de 2015 a 2017 foram 4 exemplares do livro de Química do terceiro ano do ensino médio, onde esses livros foram adquiridos em bibliotecas públicas e também através de doações. Esses exemplares receberam uma codificação, utilizando a letra L e os números 1, 2, 3 e 4. Após a aquisição desses livros, foi realizada minuciosa leitura, em que foram destacadas as citações que continham o tema Educação Alimentar e Nutricional. Para o estudo, foi utilizada uma ferramenta sugerida por BIS 2007 em forma de questionário, adaptada por Andrade 2017, que continham 10 questões detalhadas com os temas nutrientes, higiene de alimentos, conservação de alimentos e saúde.
Inicialmente, através desse questionário, foi detectada a presença ou ausência do conteúdo no livro didático. Cada questão recebeu scores de 0 a 10 pontos, somando-se 100 pontos no total, e o somatório dessas questões inferia se o conteúdo do livro didático contribuía ou não para a formação do aluno. Após isso, foram feitas comparações com os PCNs de Ciência da Natureza, Matemática e suas tecnologias em relação ao conhecimento de Química, com os PCNs de temas transversais Saúde e com algumas bibliografias especializadas na área de alimentos e nutrição, como o Krause, Mann e Truswell. Em relação às temáticas buscadas nos livros, nesse gráfico a gente tem aqui como categoria de análise, por exemplo, a temática atividade física em relação ao gasto calórico e a alimentos e nutrição, sobre os nutrientes, como carboidratos, sua relação com as fibras e a quantidade que pode ser consumida, que deve ser consumida, a quantidade das vitaminas e a sua estabilidade, a relação entre as gorduras saturadas e insaturadas, gordura trans, fast food com a saúde, sobre conservação de alimentos, disponibilidade de oxigênio, micro-organismos, enfim. Nesse gráfico, a gente pode observar essas temáticas e também a pontuação que foi obtida por cada livro, né, os scores. E a gente consegue observar, né, que o livro que teve maior pontuação é o que está representado aqui em verde, que foi o livro L3. Em comparação com os demais livros, o L1 teve somente 45 pontos, o L2 obteve 35 pontos, o L4, 40 pontos e o L3, 70 pontos. Ao comparar o conteúdo encontrado nos livros com as orientações do PCN de Ciência da Natureza para o ensino de Química, percebeu-se que há poucas orientações em relação a essa temática de educação alimentar e nutricional. Porém, o próprio PCN ele indica que pode haver a contextualidade com qualquer outro tema, né? O que indica que a aprendizagem sobre educação alimentar e nutricional ela pode ser adquirida. Ainda assim, foi comparado também com os PCNs de temas transversais, com o tema saúde, exatamente para saber se pode se encontrar essa contextualidade. E esse PCN de tema transversal saúde, ele indica, por exemplo, o estudo de higiene e alimentação. E aí, nesse ponto, a gente consegue perceber uma inter-relação entre educação e saúde. Trazendo mais uma vez a legislação que foi aprovada no ano de 2018, a Lei 13.666, espera-se que hoje o conteúdo de educação alimentar e nutricional esteja inferido no ensino de química. Na época, a gente não teve como fazer essa abordagem porque a lei estava em processo de ser implementada e foi aprovada no mesmo ano. Né? Então, fica aí a dica para quem pode continuar esse estudo, para saber se realmente está sendo implantado no currículo escolar, né? E, por fim, a gente pode concluir que, através do conteúdo encontrado nos livros de química, é possível, sim, a gente obter educação alimentar e nutricional. É possível inferir no aluno que ele pode fazer as suas próprias escolhas. É possível com que o aluno consiga entender e compreender o rótulo, mas tudo depende da interdisciplinaridade, depende de como vai ser aplicada a metodologia, das referências que forem utilizadas. E aí, como sugestão, o professor ele pode utilizar materiais além do livro didático, artigos científicos,
Pode-se aplicar uma disciplina eletiva voltada somente para esse conteúdo, e dessa forma será possível com que o aluno ele tenha efetividade na aprendizagem em relação à educação alimentar e nutricional, à leitura de rótulos, ao entendimento sobre segurança de alimentos e demais conteúdos que sejam abordados e relacionados a essa temática. Vale ressaltar que foi realizado somente a análise de conteúdo dos livros e que não foi constatado diretamente em sala de aula com professor e aluno. Logo, todas as considerações foram de acordo com as leituras dos PCNs e com as leituras de referências, né, das bibliografias. Então, eu deixo aí a sugestão para quem tiver interesse em dar continuidade a esse trabalho, tanto de atualizar em relação ao triênio, como também para verificar se realmente estão implantando o conteúdo de educação alimentar e nutricional, uma vez que agora é uma exigência pela legislação 13.666. Para quem tiver interesse de ler o meu artigo, de conhecer o meu trabalho, ele se encontra aí no capítulo 15 do livro Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos, que foi fruto aí do trabalho final de vários colegas, né, aí da primeira turma dessa especialização que eu tenho tanto orgulho. Aqui algumas referências que foram utilizadas para a realização desse trabalho. Gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, em especial à professora Joyce, minha orientadora, e à professora Erlene. No mais, esse é o meu e-mail para contato e obrigada a todos pela atenção.